Neste vídeo, depois de termos já criado o mecanismo para a criação de novas contas de usuários, vamos finalmente chegar aqui ao nosso login. Como podem verificar, neste momento o nosso sistema de login está reduzido a nada, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos regressar ao nosso projeto e vamos verificar aqui que, no geral, quando nós apresentamos a nossa página, temos ali umas hiperligações que, neste caso, nós conseguimos ver aqui, esta hiperligação que vai aqui para usuários/login. Ora, significa isto que nós já não estamos a falar deste controlador, mas sim deste daqui. Então vamos abrir aqui os usuários, onde nós já temos, em resultado dos vídeos anteriores, toda aquela função do sign up, ok? E que nós temos aqui com esta estratégia de utilização para duas funcionalidades distintas do mesmo método. Portanto, verificamos aqui se teríamos chegado aqui através de um post. Caso não chegássemos de um post, iríamos apresentar isto e ponto final. Caso fosse de um post, assim é que é. Se não fosse de um post, ok, vamos apresentar isto. Se fosse em resultado de um post, então avançamos para o resto do código. Foi isso que aconteceu aqui. Ora, o que é que nós vamos fazer então? Vamos colocar aqui um mecanismo de login. E neste caso concreto eu vou também fazer um copy-paste, ok? Eu vou aqui abrir um espaço grande para perdermos aqui a visão daquele espaço ou daquela função e vamos colocar aqui o login. Bom, vamos analisar o que é que nós temos aqui e vocês vão verificar que não é nada de extraordinariamente complexo ou pelo menos muito diferente daquilo que nós fizemos com o sign up. Então reparem, ele vai apresentar o quadro do login ou processa o post do login. Portanto, vamos ter um comportamento semelhante à função do sign up. O que é que eu faço para controlar isso? Bom, eu pergunto se o resultado da execução desta função provém de um post, então, ou melhor, não provém de um post, porque aqui está falso, ok? Se, portanto, não houve nenhum post, ele vai apresentar o formulário. E como vocês podem verificar, tem o início e tem o fim, como já é habitual, e depois tem aqui usuários login. Ora, se nós olharmos para aqui, temos apenas dentro da pasta usuários as views relacionadas com o sign up. Então vamos criar aqui o login, que será o formulário de login, como o próprio nome indica. Login.php. E, mais uma vez, para não estarmos a perder muito tempo, eu vou colocar aqui todo o código desta view. Ora, o que é que este código tem? Nada que não seja semelhante ao quadro do sign up. Tem aqui o controlador, tem aqui um conjunto de formatações de Bootstrap, tem aqui um título de login, um separador e depois começa aqui o formulário. O formulário contém também um mecanismo de apresentação de erros, no caso do login ser mal efetuado. Este erro irá ser passado aqui para o interior desta view através do controlador de usuários, ok? Neste caso aqui, como vocês podem verificar, não há passagem de nenhuma informação. Porquê? Porque simplesmente, da primeira vez quando nós chamarmos esta função, vamos querer apresentar o formulário da forma como ele é, sem qualquer mensagem de erro. Quando nós fizermos o post, aí sim poderá haver necessidade de apresentar erros. Neste caso não é passada a variável dos erros e, por conseguinte, este bloco de código vai ser ignorado. O formulário tem apenas dois campos de preenchimento, são ambos de preenchimento obrigatório, portanto tem aqui o required, onde vamos colocar o usuário e a respectiva senha. Por baixo destes dois campos vamos ter dois botões, vamos lhe chamar assim, neste caso um com o formato de uma hiperligação, que é o botão do cancelar, ok? Para permitir que nós possamos regressar à página inicial da nossa aplicação. O outro botão, este sim, vai ter então como comportamento ser o botão de submissão do formulário e que se chama aqui entrar, portanto ficar logado, ok? E como podem verificar, a minha view termina aqui. Portanto, temos uma coisa muito simples. Claro que temos aqui algumas componentes de formatação para dar um aspecto visual um bocadinho mais rico à nossa aplicação. Bom, vamos ver como é que isto fica quando agora regressarmos aqui ao nosso browser e pedirmos então ao controlador dos usuários para executar a função do login, que é o que acontece quando nós colocamos aqui o ícone, reparem, ou melhor, o cursor do mouse, temos ali usuários login. Quando clicamos aqui, temos então aqui este formulário que resulta desta última view que nós criamos. Usuário, senha, temos aqui já estas validações estéticas do HTML5, eu já expliquei num vídeo anterior que nós devemos sempre fazer a validação
do lado do servidor. Não vamos entrar nestes detalhes porque iríamos perder muito mais tempo agora na construção deste projeto e o que interessa é concentrarmos nas funcionalidades gerais do CodeIgniter. Bom, o que é que nós temos aqui? O cancelar volta atrás. O entrar vai permitir então depois executar aqui o mesmo método login, mas já fruto de um post. Então o que é que acontece aqui? Quando eu clicar no entrar, ele vai executar aqui o site URL usuários login. Só que como foi de um post, o que vai acontecer é que este bloco de código vai ser ignorado e vai passar a ser executado este. Nós poderíamos ter feito aqui de uma forma ligeiramente diferente, para não termos aqui um else e depois termos que fechar aqui com as chavetas ao fundo, etc. Como é que nós poderíamos fazer? Simplesmente colocar aqui um return, ok? E a partir daqui nós não precisamos mais do else. Deixamos ficar apenas assim, porque vamos ter aqui então o código da primeira parte da execução deste método, vamos lhe chamar assim, e eu agora vou aqui selecionar todo este código e puxar aqui para trás, ok? Há aqui uma chaveta a mais, neste caso será esta, ou uma chave, como lhe queiram chamar. Eu vou agora aqui comprimir este espaço para ficar já mais arranjadinho e vamos verificar então o que é que acontece aqui nesta fase a que eu chamei de tratamento do formulário. Ultrapassada esta fase, chegamos ao tratamento do formulário. O que é que ele vai verificar? Verifica se os campos foram preenchidos. E cá está então a validação do lado do servidor. Eu aqui fiz questão de colocar este preenchimento. E no caso de um ou outro não estar preenchido, o que é que vai acontecer? Vai ser criado aqui um erro, os dois campos são de preenchimento obrigatório e vamos novamente apresentar a mesma view, login, mas desta feita com os dados do erro. E reparem que aqui o return vai servir para quê? Para impedir que o resto do código seja executado. Okay? Então aqui eu fiz mesmo propositadamente esta verificação. Para quê? Para esta eventualidade que nós aqui temos, em que ele diz, ok, preenche este campo, e nós vamos colocar aqui AAA, ok? É um utilizador que não existe, mas nós poderíamos chegar aqui e fazer o seguinte: se eu clicar aqui em entrar, não temos aqui este preenchimento. Eu já mostrei, se pressionarmos aqui F12 e se formos inspecionar aqui este campo, eu posso chegar aqui ao required com duplo clique, remover o required, alterei a constituição da DOM, ou do Document Object Model, da minha página, e agora reparem, eu tenho ali o AAA, tenho ali a senha, mas quando eu clicar no entrar, reparem, os dois campos são de preenchimento obrigatório. E esta análise foi feita não por parte do HTML, como é óbvio, vocês já perceberam, mas sim por parte do meu controlador, que está aqui preparado para estas brincadeiras do lado do utilizador, ok? Portanto, muita atenção a isto, ficou aqui apenas este sublinhado muito importante nas questões que estão relacionadas com a segurança do funcionamento da vossa aplicação. Bom, aconteceu então um erro porque não foram preenchidos os campos todos, tudo certo. Ultrapassada esta fase, vamos então verificar se o login foi válido. Mais uma vez eu carrego aqui o usuários model, mas altero o seu nome para usuários. Para mim fica mais prático. O usuário models também é muito prático para nós podermos rapidamente identificar aqui o que é um fecheiro ou o que é outro, porque temos aqui usuários, iríamos ter aqui usuários também. Ora, isto não funciona, eu aconselho de facto a vocês colocarem sempre aqui o underscore e definir model. E em algumas circunstâncias vocês podem mesmo ter erros a serem apresentados pelo CodeIgniter, porque ele vai fazer confusões entre a existência de duas classes, ok? Então é preferível vocês utilizarem este tipo de nomenclatura e depois, se quiserem, podem fazer então esta peripécia, esta cambalhota, que é usar o usuários model, mas com outro nome. Então depois, o que é que nós fizemos aqui? Vamos fazer aqui uma pergunta que é, ok, verificar o login. Passamos as responsabilidades da análise dos dados introduzidos para o lado do model, que é aquilo que nós devemos fazer no padrão MVC. Nós temos aqui o model dos usuários, eu vou abri-lo aqui e vou colocá-lo aqui deste lado, ok? Reparando que esta é uma opção pessoal, portanto temos a view, temos aqui o controlador e temos ali o model. E portanto nós agora podemos circular por aqui. Portanto, no login, quando eu clico no botão de submissão, ele vai executar o usuários login. Portanto, no usuários login já ultrapassamos tudo isto que aqui está. Chegados aqui, ele diz load model, usuários model, e depois vai perguntar se nos usuários verificar login for igual a verdadeiro,
ou falso. Okay? Se neste caso for verdadeiro, o verificar login, ele vai saltar para o geral home. Ok? Caso contrário, se aconteceu um erro, ele vai dizer usuário ou senha inválidos. Portanto, um login que não correu bem. Cá está, mais uma vez, nós utilizarmos aqui um mecanismo que nos vai permitir criar aqui, então, uma mensagem de erro que é apresentada dentro do mesmo quadro de login, que, mais uma vez, será apresentado para nós podermos novamente tentar fazer o login. Bom, o que é que nós não temos aqui? No geral, nós temos aqui já o home. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Reparem como tudo isto agora começa a fazer sentido. Se eu tiver aqui um resultado positivo desta função que já iremos colocar aqui, eu vou ser redirecionado para o geral home. Quando eu chego ao geral home, uma vez que o login já foi feito com sucesso, já vai existir um dado na seção do ID usuário. Então ele vai novamente fazer um redirecionamento, mas neste caso para um outro controller que não existe aqui, que é o controller da aplicação. Nós não iremos ainda construir o controller da aplicação neste vídeo, iremos ficar por aqui agora, apenas dizer que aqui no verificar login, nós vamos já criar aqui no usuários model, eu vou aqui fechar aqui, e vamos criar aqui já a função que nos vai permitir, neste caso, verificar o login, ok? E vamos depois deixar as explicações desta função para o próximo vídeo. Ok? Eu vou colocar aqui. Está aqui toda a implementação que nós iremos então explicar de uma forma mais pormenorizada no próximo vídeo desta playlist.